Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um videozinho do Palio aqui, onde a gente vai seguir aqui lá da compra no leilão até a venda ou a troca do carro. Vou mostrar todos os detalhes aí de tudo que eu fizer nele pra vocês. Vamos continuar a parte dos freios. E nesse vídeo aqui a gente vai terminar de fazer a remontagem das pinças, colocar no carro, fazer uma sangria por gravidade, enfim. Vou fazer tudo isso aí para deixar zerados os freios e permitir que a gente continue no nosso trabalho. E logo a gente vai seguir para fazer a parte que mais vai dar diferença, que é o polimento mesmo no carro, que vai trazer um brilho, vai mudar o carro, vai virar outro carro depois do polimento, eu tenho certeza. Mas agora, deixa eu mostrar umas coisas para vocês na bancada e vamos começar pelos discos de freio. Agora sim, então aí os discos de freio do Palio, foi dado um passe neles, fui aqui na Metalúrgica Bitelo, aqui perto de casa, um grande abraço pro Patrick lá, trabalha sozinho lá e faz um ótimo serviço. Ele deu o passe nas duas faces, logicamente, aqui do disco. Custou R$70. E agora o que a gente vai fazer? Bom, os discos estão com esse acabamento aqui enferrujado. Nós vamos deixar assim, né? Queria conseguir, mas não consigo. Não vou deixar assim, eu vou ter que dar uma passada de tinta neles. Aqui também vou passar uma tinta preta, nessa parte aqui também. Aproveitei e já dei uma lixada com uma lixa 220. Se não estou enganado, é aí, ó, 220. Só para tirar a ferrugem superficial, né? Ainda assim fica com cor de ferrugem, não tem o que fazer. Passei uma solução desengraxante já aqui na face do disco, ali onde eu vou pintar. E na face do disco eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive o acesso, a paciência, que é colar um adesivo justamente aqui em cima, para diminuir o trabalho depois, diminuir o trabalho de ter que ficar isolando com fita crepe e coisa. Então vou pegar um adesivo, isso aqui é o papel contact, cortei na plotter de recorte, 24 mm externo, 14,6 o diâmetro interno. Vou tentar colar um aí, vamos ver se eu vou ser bem sucedido e já mostro pra vocês se der certo. E se der errado eu mostro também, mas vou fazer aqui. Ouvi dizer que a nova moda são os discos de freio coloridos, não quis ficar para trás. Então vamos pintar eles aqui, vou botar uma tinta preta de alta temperatura. Acho que vai aguentar durante um tempo aí. O que o cara não faz, né? Arranjando motivo para pintar. É isso aí. Depois vou dar mais uma demãozinha. Especialmente nessa parte de cima aqui, ó. E tá feito. Precisa fazer isso? Lógico que não. Mas, por que não fazer? Enquanto seca a tinta lá, deixa eu mostrar pra vocês as pastilhas que eu comprei. Então tá aí, pastilhas da TRW. R$37, bota na conta. E deixa eu mostrar pra vocês a diferença entre a nova e a antiga. Uma do lado da outra. E olha aí a diferença entre uma e outra. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui ela tem um tamanho total de 17 milímetros, enquanto essa aqui tava com 7. Porém, 5 milímetros é a grossura do ferro. Incrível, né? E não era só uma das antigas, todas elas estavam no pelo. Olha, nem tenho muito o que dizer sobre isso. Enfim, temos as novas aqui, zeradas TRW, pois elas vão ir lá pro carro quando a gente for fazer a montagem final. Outra coisa que eu comprei já, porque precisava trocar mesmo, estava bem detonado, foi a coifinha com o O-ring, né, a vedação. Então o reparo da vedação custou R$25, comprei na Maxi Freios aqui em São Leopoldo. Preço muito bom, na verdade, porque eu olhei na internet, era tudo acima de R$35, R$40, então show de bola, aí tem a informação. Altíssima qualidade, né? Original, sistema TE. E mais uma coisa pra gente botar na nossa lista aí. 25 mais 25. O reparo dos pinos deslizantes aí eu não comprei. Parecem estar bons ali no caso, não estão muito desgastados, muito marcados, nada nesse sentido. E a buchinha, tem tipo uma buchinha de nylon ali nas pinças, né? Aquilo ali também tá bom. Eu tirei de uma das pinças porque eu queria conferir, ver como é que era. Da outra eu nem cheguei a tirar, pintei com tudo montado.
mas não parece ter um desgaste acentuado, uma folga, nem nada assim, então vou manter elas. O que eu comprei, na verdade, foi uma graxa específica para colocar, uma graxa de silicone, e resiste a alta temperatura e tal, e serve aí pra gente colocar nos pinos deslizantes, fazer a montagem ali para ficar show de bola. E vamos dar uma conferida em como estão as caixas de roda lá do Palio. Nós vamos ter que dar uma geral nelas, né? Não podemos remontar esses freios aí, coisa mais linda, com as caixas de roda sujas. Deixa eu mostrar aí pra vocês que até o que eu já iniciei. Bastante sujeira, nem tanto só na caixa de roda, mas braço ali da bandeja de suspensão e tal. Então joguei um APC aí pra deixar dar uma soltada. Vou passar o lava-jato agora, lavador de alta pressão, dos dois lados, por baixo. Pelo menos vai dar um visual mais legal e vamos se sujar menos para montar tudo de volta. Vou passar a lavadora aí. Vocês já viram eu fazendo o motor, né? Vai ser mais ou menos o mesmo progresso, o mesmo processo. Deixa eu dar uma mostrada como é que tá aí para vocês. Saiu bastante da graxa ali da caixa, mas ainda tem bastante coisa embaixo. Sabe, no futuro eu passo um óleo diesel aí para soltar bem. Mas a minha intenção principal era a caixa de roda, especialmente na parte aqui dos conduítes, né, do freio. Ficou show. Tá tudo molhado, né? Quando tá molhado dá a impressão que tá tudo mais limpo do que realmente tá. Mas eu vou deixar secar e depois eu venho com um paninho, com WD e vou limpando peça a peça. O outro lado também, vamos lá. Aqui o outro lado tá até melhor que o lado de lá. Bem limpo também. E era isso que eu queria, para poder enxergar, poder ver no que a gente tá trabalhando. Facilitar o trabalho aí, sem tanta graxa, sem tanta sujeira. E é isso aí. Vamos seguir o nosso trabalho. A Meg tá me ajudando aí hoje. Então vamos continuar a nossa função aqui do freio. Deixa eu mostrar para vocês os resultados. Eu fiquei muito satisfeito aí. Acho que vocês vão gostar. Vamos dar uma olhada. Então tirei os adesivos dos discos. Já tá tudo pintadinho, já tá seco. Então com as pinças lá, reparos. Coloquei tudo aqui em cima porque eu queria mostrar pra vocês realmente. Ó. Olha só que coisa mais linda. Bom, quando eu tava limpando lá as caixas de roda, a gente tava conversando aí sobre isso e eu sei que esse não é o caminho para se poupar o máximo de dinheiro, para ter o máximo de lucro, de repente se a gente for trocar o carro, vender, enfim. Só que esse é o caminho que me deixa feliz, me deixa realizado em ver as coisas limpas, tudo certinho desse jeito. Eu sei aí que se for levar numa mecânica não vai ter como fazer isso aí, até porque a mecânica não tem o tempo, e se ela tivesse o tempo, normalmente o cliente não ia querer pagar 10 horas de serviço para fazer uma limpeza de pinças, pintura, fazer um serviço todo desses, né? Então, quando a mecânica faz uma limpeza na pinça, pelo lado de fora, faz a lubrificação, cuida aí da lubrificação dos pinos, deslizantes e tal, eu acho que isso aí já é um extra. Na verdade é o básico que deveria ser feito, mas é um extra comparado ao que muitos fazem, né? Então, valorizem os seus mecânicos aí, porque esse serviço não é fácil de fazer, é demoradinho, é chatinho, mas o resultado acho que fala por si, né? Bom, então, feito isso, o próximo passo é montar os pistões. Lixei eles na 2000, ficou ali um espelho, não tem nenhuma marca nem nada. Vou montar os pistões aqui, vou montar aquele anel O-ring, enfim. Eu vi um vídeo bem legal aí de um canal chamado Oficina Caseira, ou Homemade Workshop, enfim, que ele mostra aí em mais detalhes essa montagem. Achei bem interessante, vou botar o link na descrição para vocês poderem dar uma olhada também. Vou seguir mais ou menos por aí. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser botar ali dentro o O-ring. Então o primeiro é esse cara aqui, na parte ali de dentro. Vou tentar fazer que nem ele fez, de colocar a coifinha aqui no pistão e depois empurrar para dentro. Eu não vou lubrificar ainda, mas depois quando eu for fazer a lubrificação do pistão em si, pretendo lubrificar ele aí usando o fluido de freio, tá? Porque o fluido de freio ele é bem deslizante e não vai ter risco aí de danificar a borracha, nem nada assim. Se bem que eu comprei aqui esse Brake Lube, que é uma base de silicone que não é para estragar a borracha, mas até onde eu sei não é o ideal nenhum tipo de graxa entrar em contato com o fluido de freio. E como o pistão ele vai entrar praticamente inteiro lá para dentro da pinça, eu acho que o ideal é se a gente fizer a lubrificação aí, que seja com fluido de freio realmente. Um detalhe, né? O fluido de freio, ele marca, estraga a pintura, então pode ser que manche um pouco a pinça aí de vocês. Essa aqui no caso até não é por causa do fluido de freio,
Foi graxa que pegou aqui quando eu tava montando essas borrachinhas. Se vocês lembrarem, uma das pinças, eu tinha tirado as borrachinhas, não recomendo. Tinha tirado elas aqui, então botei de volta. E na hora de botar, botei um pouquinho dessa graxa de silicone, onde pegou aqui, infelizmente tirou a tinta. Faz parte da vida. De qualquer jeito, isso aqui tudo vai sair a tinta depois, porque é a parte onde as pastilhas correm, né? As pastilhas vão correr aqui, então essa parte aqui vai sair a tinta igual, então não me preocupo tanto. Mas vamos lá. Vou fazer essa aqui e a gente volta para seguir no processo aí. Ficou bem encaixado aqui. Toda a região. Detalhe, né? Eu não pintei lá dentro, botei uma tampinha de papelão que eu enfiei aqui pra dentro, então não pintei nada lá dentro. Caso tenha ficado essa dúvida aí. E agora nós vamos botar aqui a coifinha no pistão. Posição, ao menos pelo que eu vi o vídeo dele lá, vai ser mais ou menos assim, ó. A gente tem que cuidar que esse lábiozinho, que é o que vai encaixar nessa bordinha aqui, ele fique para trás. E lógico, né? É importante que durante a limpeza vocês tenham limpado bem aqui essa canaletazinha, por assim dizer. Porque senão agora não vai entrar direito, né? A hora de limpar é antes. Com relação ao ring aqui, dê uma conferida se ele não ficou torcido nem nada assim. O meu aqui parece ter ficado bem encaixado, mas confiram isso aí. Bom, a canaletinha aqui eu acho que talvez desse pra botar primeiro ali, mas eu vou tentar seguir a dica lá do... Não sei o nome da pessoa, mas vou botar aqui primeiro no meu pistão. Vou largar o pistão na mesa aqui. Aí. Ele deu a dica de botar bem na bordinha. É isso que eu tô fazendo. E eu não botei nenhuma lubrificação porque eu quero que ele fique realmente ali. Talvez eu até poderia ter passado um desengraxante, de repente na próxima eu passo. Pra garantir que não tem... Ó, ele tá querendo cair, ó. Passar um desengraxante aqui. Vamos ver se melhora. Tá, acho que ficou fora da câmera, mas enfim, botei de novo, apoiei na bancada. Vamos ver aqui. Vou segurar com o dedo. Ele deu uma dica legal também, de pegar um prendedor de roupa e usar para segurar. Ele deu até na hora de botar aqui de volta, né? Mas eu acho que eu já vou aproveitar agora essa dica aí para segurar aqui, ó. Porque a nossa ideia é puxar essa coifinha para fora. Então, vou ver onde é que ficou o lábiozinho aqui. Vou apoiar e vou puxar a coifinha para fora. Ah, legal. Acho que vai dar boa. Não deu boa. Bom, não deu certo. Na hora que eu puxei a coifinha para fora, ele saiu do lugar. O que eu vou tentar fazer então, tentar do meu jeito. Abrir a coifinha antes aqui na mão. Vou pegar o pistão e vou tentar botar ela assim. Olha, não foi tão difícil na verdade. Vivendo e aprendendo. Agora vamos adiante. Eu vou pegar um fluido de freio e vou lubrificar esse O-ring aqui dentro. Para depois, quando a gente vai encaixar esse cara aqui ali na bordinha. E quando a gente for começar a empurrar para dentro, a gente vai ter fluido de freio aqui dentro. Depois a gente vai passar aqui nessa face de fora. Lá dentro no ring eu acho que vai entrar bem. Mas ainda assim eu vou precisar de um sargento, alguma coisa para comprimir. Porque esse pistão é ideal que ele entre até o fundo.
Usando uma mistura das duas técnicas, da do vídeo lá do camarada com a minha aqui, consegui fazer. Na prática, o que me deu mais sucesso foi chegar com o pistão bem próximo, colocar a bordinha lá do lado de baixo, apoiar com o pistão enquanto ele tá num ângulo, né? Enquanto ele tava num ângulo assim. E aí vim colocando a bordinha aqui de cima e empurrando. E é o próprio pistão que segura a coifa, né? O tapa-pó no lugar. Então, encaixou bem toda a volta. Depois disso, vocês viram ali que eu lubrifiquei com o mesmo fluido de freio do carro, né? Lubrifiquei o pistão e entrou na mão aqui. Então, engripado do jeito que estava antes, o fato de entrar na mão já me dá bons indicativos aí. Vamos fazer outra pinça e vamos ver se eu vou ser mais feliz, se vai ser mais rápido. Vamos lá. Sucesso! Foi um pouco mais fácil de botar esse aqui. Legal. Vocês podem ver que a parte de cima ali do anelzinho, ela entra naquela cava que tem no pistão. Então eu empurro até entrar na cava e depois puxo um pouquinho de volta para fora. Deve ter uma ferramenta, olhando aqui, ó. Deixa eu ligar o LED. Deve ter uma ferramenta da Fiat ou uma coisa que dê para pegar aqui para puxar o pistão também quando ele trava. Agora que eu vi esse detalhe. Bom, feita a montagem, eu acho que a gente está pronto para começar a botar os cavaletes lá no carro. Vamos dar uma conferida em questão de torques de aperto. E depois, quando a gente for montar as pinças no lugar, aí a gente vê a questão também dos pinos deslizantes e coisa assim, mas eu acho que eu já vou tentar passar eles aqui antes, botar meu lubrificante aqui. Comprei no Mercado Livre, para quem tiver dúvida, né? Posso botar na descrição aqui, mas se vocês procurarem por Brake Lube, vocês vão encontrar, ou graxa para freio, vocês vão encontrar os anúncios aí. Já vou deixar os pinos, passados, engraxados já, os pinos aqui, né? Na posição, na feição, para depois a gente ir lá e só botar a pinça no lugar, botar as pastilhas, etc. Vamos indo, vou montar um lado e eu volto pra gente montar juntos o outro. Em teoria a gente tá com tudo que a gente precisa para fazer a remontagem aqui, o outro lado já tá pronto, já mostro pra vocês quando a gente terminar esse aqui. O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser botar o disco no lugar e colocar aqueles dois parafusos localizadores ali. O aperto deles eu vou botar aqui na tela, mas eu não tenho um torquímetro, não tenho adaptador para colocar um torque tão baixo no meu torquímetro. Se eu usar esse torquímetro maior aqui, provável que eu vou espanar a rosca e estourar o parafuso. Então vou botar os parafusos ali. Uma coisa que eu estou fazendo, todos esses parafusos, eu estou usando aqui uma graxa de cobre. Comprei no mesmo lugar que eu comprei aquela outra de silicone, né? Isso aqui é ótimo para coisas de alta temperatura. E a ideia é evitar que engripe, né? Que dê uma ferrugem, uma coisa e tranque. Então vou botar isso aqui nesses parafusos que eu vou usar. Especialmente os que vão segurar o cavalete e os que vão segurar os discos de freio.
Eu normalmente falo bastante durante os processos, mas quis fazer esse aqui em silêncio para mostrar aí para vocês realmente, vocês poderem curtir. Mas vamos lá, eu vou explicar. Quem não quiser ouvir a explicação, não tem problema, pula para frente. Primeiro passo, a gente botou os discos de freio. Esses parafusinhos localizadores aqui, 12 milímetros. Não fiz o torque de aperto, mas mostrei para vocês ali na tela o que deveria ser. Depois disso a gente colocou o cavalete, 17 milímetros atrás, torque de aperto em 5.7. Colocamos essa pinça aqui da frente. Antes disso eu passei aqui a graxa de cobre na parte deslizante aqui das pastilhas. É para ficar legal, acho que vai ficar bom aí o serviço. Encaixamos daí a pastilha de trás dentro do pistão, colocamos no lugar e fizemos um aperto dos pinos deslizantes aqui. Eu não tenho a chave correta para fazer o aperto no torque, porque eu uso uma dessas aqui, ó. Mas se eu tivesse um soquete eu faria, e seria 2.8 aí o aperto. Bom, vou dar uma conferida, mas creio que seja assim mesmo a montagem. Vou dar uma olhada nos meus vídeos anteriores, mas eu acho que esse que é o caminho realmente. E tô satisfeito com o resultado. Acho que ficou bem bonito. Ainda falta a gente botar o conduíte, né? Flexível. Deixa eu mostrar o outro lado ali pra vocês. Então tá aqui o outro lado. Ficou bonito o resultado, né? Zerado. Detalhe aí que eu não falei, mas eu fiz, né? Limpei aqui os discos. Passei um thinner, poderia ser uma solução desengraxante, dos dois lados para tirar óleo, etc. Já que a gente vai botar o conjunto todo novo, né? Não tem por que a gente não montar. Uma coisa que tá me chamando a atenção, para ser bem sincero, que eu acho que eu montei errado aqui essas molas. Eu acho que elas deveriam ficar aqui pelo lado de fora, porque olha como a pinça ela tá forçando para trás, ó. Não deveria ser assim, não. Vou tirar as molas e montar de novo. Eu tava montando e pensando, tem uma coisa errada com essas molas, né? Na verdade, com as molas não tinha nada errado, só estavam montadas erradas, na posição ruim. Então tá aí, ó, montado certinho agora, assim que é pra ser. Então quem já me xingou nos comentários, fica à vontade pra ir ali apagar o comentário, tá certo? Vamos pros flexíveis agora. Não vou deixar filmando, mas eu não sei o quanto que eu vou conseguir mostrar, porque eu tenho que entrar meio que na frente aqui, para conseguir fazer o aperto. E além disso a Meg também vai querer ajudar, então significa que nossa visão vai estar comprometida. Tô com flexível, eu vou usar o antigo. Não tem, tirando aqui na pontinha, não tem nenhum outro ponto que tá todo trincado, nem nada assim que indicasse um problema grave, então vou usar ele de volta. Vou passar o graxazinha de cobre aqui na ponta para botar na pinça. Tem um torque de aperto correto aqui na pinça. Eu não tenho aquela biquinho que precisa, né, para fazer o aperto com torquímetro aqui. Então vai ser no sentimento aí, sem muita ignorância. Lembrem que sempre dá para apertar um pouco mais. O que não dá é para voltar atrás depois de espanar uma rosca, quebrar alguma coisa nesse sentido, né? Recebi uma ligação de spam aqui desses call center. Cancelou minha filmagem. Mas que bom que aqui não tem tanta coisa, né? Não é tão crítico. Mas enfim, botei aqui antes. Fiz ali em cima. Ficou legal, dei um aperto suficiente na mão, sem muita ignorância, tá, pessoal? Então agora o próximo passo vai ser colocar o suportezinho que vai aqui atrás, que segura aqui o flexível. E depois que a gente botar o suportezinho, a gente vai estar pronto, mas antes de dizer que está concluído, a gente vai limpar para não ficar fluido de freio nem nada aqui, porque isso aí pode danificar a pintura. Depois disso a gente tem que botar essa pecinha aqui. Tem vezes que dá pressão suficiente assim, depende muito do carro, na dúvida. Vocês vão ter que testar aí. Vou colocar aqui agora, vou ter que dar uma batidinha com um alicate, com um martelo ali. Bom, tô sozinho aqui, então vou começar a sangria. Vou tentar fazer aquele método de usar a seringa. Sai, Meg, um pouquinho. E aqui eu tô começando por gravidade. Tô com a mangueira conectada ali. O outro lado lá, ó, deixei só para ter um visual. Tá dentro de um fluido velho. Estão vendo o ar saindo lá? Isso aí é porque tá completando a pinça na parte de dentro ali dela. E agora começou a sair fluido, ó. Deixa eu fechar aqui. Vai, Meg. Ok, fechei. E agora sim eu vou começar o meu método da seringa. Primeiro eu queria deixar preencher por gravidade mesmo. Demorou aí questão de 2, 3 minutos para fazer. Agora sim vou soltar essa mangueira, vou pegar a seringa.
E vamos fazer aquele outro método que vocês já viram nos vídeos passados. Vou fazer um pouco do lado do motorista agora, mas sempre cuidando ali pra gente não ficar sem fluido, né? Senão é problema. Então vamos ficar de olho ali, mas por enquanto tudo certo. Vamos fazer o lado de cá agora. Acho que o lado de cá vai ser um pouco mais chato de vocês enxergarem, vamos ver. As bolhas saindo. Então é lá na saída, só fluido saindo, show de bola. Já deu, pisei no freio ali dentro só para testar, mas já deu pé tranquilo, muito bom. Sem segredos aqui, água com detergente neutro. Sem problemas, né? Só para tirar realmente fluido de freio ali. Uma coisa legal que eu vi, que vai ficar para um próximo vídeo. Olha lá a mola. Por algum motivo a mola passou o prato e ela tá lá em cima, pegando lá na lataria, que não é certo, né? Então antes de descer esse carro a gente vai ter que dar uma revisada nisso. De qualquer forma, eu vou trocar depois o terminal de direção lá do outro lado também. Esse aqui ele tá bom, não tem folga nem nada, mas o do lado de lá... Esse aqui do lado do motorista, observem ali no meio. Nem é mais folga, é férias. Piada de tiozão, né? Bom, já comprei esse terminal também pra gente trocar, vai ficar para um próximo vídeo. Parte dos freios, em teoria, risca da lista. Ficou muito bom, gostei muito do resultado aí. O que vocês acharam? Tá aprovado? Freio sangrado, conduíte no lugar, suportezinho, tudo, né? Esses métodos de sangria com seringa, com gravidade, etc. É tudo gambiarra, né? Eu acho que o melhor método é ter alguém para pisar lá dentro para vocês 3 vezes, vir aqui, abrir o sangrador, fechar. É o melhor método, na minha opinião. Mas não é o que eu tenho agora, então vou seguir dessa forma. De repente no futuro aí, final de semana, talvez com a minha esposa, eu peço para ela pisar no freio lá para mim. Mas o que eu quero fazer, faz tempo que eu não escuto o palhozinho funcionando. Vou ligar a bateria aqui, vamos deixar ele funcionar. Botar uma primeira aí, vou fazer girar aí as rodas. Não vai ser um assentamento das pastilhas, mas no mínimo a gente vai ver se tem uma coisa muito grave pegando, alguma coisa assim. Vamos fazer isso aí antes da gente terminar esse vídeo, o que vocês acham? Vamos lá. Ó. Acho muito engraçado como as luzes ficam piscando no vídeo e ao vivo aqui ficam ligadas. Aí, show de bola. A luz do óleo apagou, que é esperado, né? Só a luz do freio de mão lá ligada. Freio aqui no pé. Bem em cima, muito bom. Temos bastante coisa para fazer ainda, então não percam os próximos vídeos. Se estão gostando dessa série, deixem um like aqui, compartilhem com alguém que vocês sabem que vai gostar também. Eu tô achando que os vídeos estão ficando bem legais. São vídeos diferentes do que normalmente se tem aí. Eu sei que tem outros canais que também pegam carro de leilão, etc. Mas eu acho que os vídeos são diferentes, né? O meu foco é um pouco diferente, é mostrar em mais detalhes, para que quem tiver um carro igual possa de repente fazer também, com toda a segurança, ou no mínimo perder o medo e começar a motivar. Enfim, essa é a ideia do canal. Por esse vídeo é isso, um grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo.